Hoje a nossa parábola é sobre uma festa de casamento. Está lá em Mateus 22, de 1 a 14. Então vamos lá, Mateus 22, de 1 a 14. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola aqui, parábola das bodas, ou parábola do casamento do filho do rei, é uma terceira parábola de 3 que Jesus pronunciou na semana de sua morte na cruz. As outras parábolas nós já vimos aqui, que foi a parábola dos 2 filhos, um que falou que iria obedecer, mas não obedeceu, e o outro que disse que não iria obedecer, mas se arrependeu e obedeceu. Vimos também a parábola dos lavradores maus, que receberam a terra para cuidarem dela, arrendaram a terra, a vinha, e quando o dono foi buscar a sua parte do lucro, eles não aceitaram, mataram os servos e mataram até mesmo o filho do proprietário da vinha. E aí Jesus então conta essa terceira parábola. Ele estava em um embate contra os fariseus, os principais sacerdotes, os anciãos de Jerusalém, porque estavam questionando a autoridade de Cristo Jesus. Então ele coloca essa série de parábolas. E essa parábola aqui, de modo mais específico, ela não só se aplica a esse conflito, mas como ela também aponta para o final do ministério terreno de Cristo Jesus, que estava já para se findar. Então, ele conta a história de um rei, que pessoalmente preparou a festa de casamento de seu filho. E aí manda convidar todas as pessoas importantes do seu reino para essa grande celebração. Isso era um sinal que havia uma paz, uma harmonia entre o rei e seus convidados. Não era, a princípio, um relacionamento hostil. E era costume, naqueles dias, de que os convites fossem entregues em mãos. E hoje já facilitou muito, né? Porque a gente tem internet e você pode enviar a mensagem, o convite por mensagem, né? Naqueles dias era em mãos. Até pouco tempo atrás também era assim, né?
Você ia lá, mandava fazer o convite de casamento e entregava nas mãos dos convidados. Mas tinha uma outra coisa interessante também, que no dia da festa, todos os convidados eram lembrados, hoje começa a festa. E lembrando que naqueles dias as festas de casamento não era uma noite ou um almoço, eram dias festejando o acontecimento. Porém, quando os servos vão e convidam os principais do reino, eles não mostraram interesse na festa, não quiseram participar, não se interessaram. Isso é interessante, né? Quem hoje em dia rejeita uma festa de casamento, recebeu o convite de uma grande festa, ainda mais o rei iria celebrar o casamento de seu filho. O banquete seria garantido. Mas eles menosprezaram o convite. Na verdade, eles menosprezaram uma ordem, porque um convite do rei era praticamente uma ordem. Ele não era só convidar, ele estava intimando todos esses a participarem da festa. Mas o rei foi menosprezado. O filho do rei foi rejeitado. Porém, este rei ele continuou os preparativos para a festa. E quando tudo estava pronto, ele envia novamente o convite aos convidados do reino. Talvez ele pudesse ter pensado, talvez eles se arrependeram, talvez eles mudaram de ideia e vão desejar participar da festa do casamento do meu filho. Então, os bois já estavam preparados, os cevados já foram batidos, o banquete estava preparado mesmo, o aviso que vai ter comida para valer. Eles vão se fartar nesse casamento. Mas, mais uma vez, os convidados não atenderam ao convite. O texto diz assim: eles, porém, não se importaram e se foram. Um grupo foi para cuidar das coisas do campo, da sua terra. Outros foram cuidar dos seus próprios negócios. E teve um grupo que agarrou os servos e maltrataram e mataram. Olha só que situação. Eles estavam recebendo convite de casamento, menosprezaram esse casamento, menosprezaram o rei, menosprezaram o filho do rei e ainda mataram esses servos que estavam anunciando a festa de casamento. Não existe desprezo maior a uma pessoa do que matar aquele que estava transmitindo a mensagem, um mensageiro. Então o rei ficou irado, de modo justo, claro, e enviou seus soldados para punir os assassinos dos seus servos e queimar a cidade deles. Isso era, de certo modo, algo conhecido. Era uma coisa lógica. Quando um rei era ofendido ou era atacado, como foi o caso, ele reivindicava a justiça, incendiando a cidade daqueles assassinos. Lembre que sempre que parábolas são coisas que quem estava ouvindo entendia do que ele estava falando. Então, isso era o que tinha que acontecer. O rei, então, ele exerceu a sua autoridade, porque ele exigia obediência. E naquele momento, o que se encontrava era desrespeito, era rebeldia contra o rei. Mas ainda havia uma festa para ser celebrada. Ele queria que as pessoas se alegrassem com ele pelo casamento do filho. E aí ele estende o convite para quem quisesse ir à festa. O texto diz aqui, vá nas encruzilhadas, onde os caminhos se encontram, pessoas passam. É mais ou menos, vai lá na Goiás, Canhanguera, ali o movimento é grande, e convide. Tem uma grande festa, é free, é livre, banquete grátis, quem quiser ir está convidado. E aí, ele teve a resposta, o versículo 10 vai dizer assim: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Agora sim, agora a festa estava pronta. O banquete estava preparado e havia convidados ali ao redor da mesa do banquete. O casamento poderia ser celebrado. Parecia que estava tudo bem. No entanto,
Aí era o costume, ou geralmente aquele que celebrava a festa, ele não comia junto com os convidados, mas ele, antes de servir a banquete, ele aparecia e olhava quem estava ali. Ele meio que vistoriava se todos os convidados já haviam chegado. E aí, o rei, quando ele olha, ele vê uma pessoa diferente ali. Uma pessoa que se destacou no meio das outras. E por que que ela se destacou? Não é porque ela era importante. É porque ela recusou-se a usar a roupa, o traje nupcial que lhe foi oferecido. Qual que era o costume? Se você chegasse numa festa de casamento, você recebia esse traje, que eram roupas limpas, roupas brancas, que representavam alegria e felicidade. Hoje é um pouco estranho a gente falar disso, né? Se você for para uma festa, você recebeu uma roupa branca, porque a gente tem o costume, branco é só a noiva. Mas, naquele tempo era esse costume. Você recebia isso. Hoje, em muitos casamentos, na parte da festa, né, o que você recebe é chinela havaiana, né, para você desfrutar da festa melhor. Mas naquele tempo, era as vestes. Então aquele homem foi evidência. Era o único ali que não estava usando essas vestes. O versículo 12 diz assim: e perguntou-lhe o rei, então, amigo, ele tratou até com certa educação, né, com certo apreço, porque ele era um convidado, estava ali como convidado. Como entraste aqui sem veste nupcial? Como que você consegue participar dessa festa? Você se recusou a usar essa veste. E qual foi a resposta dele? Nenhuma. Porque ele não tinha argumentos para dar ao rei. A consequência foi danosa para aquele homem. Diz assim: então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que parábola, que história. Jesus está contando aqui a história de Israel. Deus havia enviado os profetas com mensagem urgente de arrependimento. Mas o povo rejeitava e até matava alguns destes profetas. Nas outras parábolas nós vimos isso. Na parábola dos lavradores maus, nós vimos essa realidade. Ele estava falando da liderança religiosa de Israel, que rejeitou a Deus, que não quis ouvir a mensagem de arrependimento de Deus. Não quis ouvir a mensagem dos profetas. Não quis ouvir a mensagem do último profeta, que foi João Batista, que dizia: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Que foi a mensagem do próprio Jesus, e eles rejeitaram a Jesus. E o rei irado, então, é a personificação do próprio Deus. Porque Deus é fogo consumidor. A misericórdia de Deus, quando não encontra arrependimento, o resultado é juízo. Aqueles que receberam o convite e não quiseram e mataram os servos, tinham recebido anteriormente a misericórdia do rei, mas não quiseram essa misericórdia e continuaram rebeldes. Deus exerceu juízo. Aquele homem que não entrou com as vestes nupciais, em vez de se arrepender diante do rei, ficou calado e recebeu o juízo daquele rei. O rei, quando ele estende o convite da festa a todos, é a figura da bondade, do amor de Deus, estendendo a sua salvação a todos os pecadores. Todo tipo de pessoa recebe o convite e pode responder afirmativamente a esse convite. Eu quero participar desse banquete, dessa festa do rei. Eu quero participar da igreja do Senhor Jesus. A igreja é aberta nesse sentido. Todos recebem o convite para fazer parte da festa do casamento de Jesus com a sua noiva, que é a igreja. Só que do mesmo modo, receberão também aqueles que participam da festa de Cristo com a noiva, que é a igreja, são aqueles que de fato recebem as vestes limpas e resplandecentes de Deus. Recebem as vestes de justiça, pois os pecados foram perdoados.
Por isso que as vestiduras apontam para o arrependimento, para o perdão e para a justiça de Deus imputada em nós, a justiça de Cristo Jesus. Mas tinha um convidado aqui que não estava com as vestes. Por quê? Ele quis participar da festa por conta própria, baseado em si mesmo. Aqueles que querem participar do reino de Deus, querem participar da festa do casamento de Jesus, se auto-justificando, baseando-se em si mesmo, nas suas próprias vestes, esses serão lançados fora da presença de Deus. Porque nós só podemos participar da festa do Senhor, do povo de Deus, se estivermos com as vestes que Ele nos dá, as vestes purificadas pelo sangue de Cristo Jesus. Não tem como se auto-justificar diante de Deus. Por isso aquele convidado ficou calado. Ele não tinha nada a falar. Não tinha nada para responder. Nada que ele dissesse iria adiantar. E aí, ele enfrentou choro e ranger de dentes. Todo aquele que tenta se apresentar diante de Deus com a sua própria justiça, com as suas boas obras, o que ele vai encontrar no final é choro e ranger de dentes. Nós precisamos do Filho do Rei. Nós precisamos de Jesus Cristo. É por causa dele que nós devemos nos achegar à festa do Senhor. Não é por causa do banquete em si, não é porque nós somos bons o suficiente para sermos convidados. Não é por causa disso. É por causa do Filho do Rei. E não é porque muitos são chamados. E de fato, muitos foram convidados. Alguns chegaram aí à festa, mas poucos são escolhidos. Poucos, de fato, é que entendem o convite. Poucos, de fato, é que apreciam a festa. Poucos, de fato, que apreciam o Filho do Rei. Embora o convite seja para todos, apenas aqueles que recebem a fé e se arrependem são destinados à vida eterna. Quero finalizar com algumas aplicações. Primeiro, não é só porque eu falo que eu sou um cristão é que eu sou salvo. Porque muitas vezes eu posso me denominar cristão porque eu vou à igreja, porque eu cresci numa família cristã, porque eu conheço a Bíblia, porque eu tento andar de modo honesto. Mas às vezes você não conhece Cristo de verdade. Às vezes você está usando o nome cristão para ser a sua própria vestidura, mas você nunca usou a vestidura lavada por Cristo Jesus. É preciso sempre demonstrar uma vida renovada, uma vida transformada. O crente deve transformar as suas palavras em atos, em atitudes. Embora a eleição de Deus é sem levar as nossas obras em conta, o eleito vive uma vida de obediência ao Senhor. Uma vida de arrependimento. Que sejamos encontrados assim. Que sejamos encontrados com as vestes nupciais purificadas pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Fique na paz. Até mais.